Após a vitória contra o Bangu. A primeira pergunta é de Monique Danello, do Esportes. Paulo, boa noite. Existia grande expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa, da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Fora isso, ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo? Bom, imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. E claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo, por aquilo que tem vindo a representar, mas como eu disse, imprescindível é mesmo a camisola Flamengo. Pergunta de Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela vitória e pela estreia no Maracanã. O Arrascaeta marcou 4 gols nos últimos 4 jogos e hoje participou de 5 dos 6 gols. São atuações de gala de um jogador excepcional. O quanto o Arrascaeta facilita e contribui para o seu trabalho no Flamengo? Sim, todos os bons jogadores, todos aqueles que têm qualidade na sua mobilidade, na sua capacidade técnica de controle, a sua visibilidade de jogo, as suas próprias tomadas de decisões, sempre que está num ritmo alto, é um jogador que alimenta muito o nosso ataque, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, as nossas linhas, a nossa profundidade, a nossa largura, a forma como ele se move no campo, o entendimento e do tempo de ocupação do próprio espaço faz com que ele seja um jogador influente e que vai alimentando esse mesmo ataque, e fico feliz por ele, porque por ele e sobretudo pela equipa. Um jogador desta dimensão tem vindo a mostrar, dando exemplo, não só ele, mas visto que estamos a falar dele, sobretudo um jogador sem bola, um jogador que se sacrifica, como assim tem que ser, todos, pela equipa, e para poder fazer a diferença quando a equipa tem bola. Pergunta de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pela atuação da equipe. Após a polêmica da semana passada, qual a avaliação que você faz do Isla no dia a dia, já que o jogador voltou a atuar e até deu uma assistência nessa noite? Bom, o Isla falou com a diretiva, com os nossos dirigentes, resolveu aquilo que tinha que resolver, foi multado por isso. No dia-a-dia é um jogador que normalmente chega a tempo nos treinos, no campo, treina com o máximo de profissionalismo. Hoje entrou bem, deu uma assistência, é um jogador, juntamente com todos os outros importantes, onde tem que estar pronto para a qualquer momento poder ajudar o Flamengo a vencermos todos os jogos. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela grande atuação na partida de hoje. Grande parte dessa melhoria no futebol coletivo da sua equipe se dá por conta da mudança de posicionamento do Everton Ribeiro? Eu tenho vindo a dizer desde o início, são duas posições que temos como sobretudo desde o início, de o poder utilizar, porque gostamos de ter jogadores com muita qualidade técnica
no jogo. Iniciámos com ele no corredor esquerdo. Claro que a profundidade, a velocidade que outros jogadores quando jogam nesse corredor não é a mesma que o Everton pode oferecer. Por dentro tem um jogo muito mais associativo, entende-o bem, trabalhou bem em termos defensivos. Hoje, sobretudo, também meteu intensidade, muita intensidade nas transições defensivas, que é importante para um jogador nessa posição. Por isso é mais um jogador, mais uma oportunidade que nós temos para decidirmos antes de cada jogo ou durante o jogo de o podermos utilizar nessa posição que jogou hoje. Pergunta do Caê Mota, do GE. Paulo, boa noite. Gostaria que você falasse do volume ofensivo do primeiro tempo com Ribeiro, Gabriel e Arrascaeta bem próximos e com movimentação. Manter essa arrumação e colocar o Bruno Henrique na ala esquerda é viável no seu entendimento? É viável, é algo que nós também pensamos. Nós temos vindo, porque o Bruno Henrique é um jogador de área, nós precisamos de jogadores de área. Daí a ideia de jogar como ponta ou como ponta mais externa está no nosso horizonte, está no nosso pensamento, é algo que trabalhamos, é algo que o jogador sabe. Mas, repito, ou seja, a ideia é todos os jogadores estarem disponíveis, entenderem bem as posições que têm que ocupar para poder potenciar ao máximo a qualidade da nossa equipa e o volume de jogo, criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nessas mesmas oportunidades. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Faça uma avaliação dos jovens Mateuzinho, Lázaro e João Gomes e como contribuíram para essa grande atuação do Flamengo. Nós hoje iniciamos com 4 jogadores que têm alguns anos de futebol de base, do Flamengo, jogadores que nós acreditamos, não é por acaso, ou não têm espaço por acaso, só porque são jogadores de base. Todos eles têm que merecer estar dentro do campo, por isso têm que treinar bem, e associamos também ao França, porque é um jogador que nem tinha tido férias logo no início quando cheguei. É um jogador que nós acreditamos bastante de poder, num futuro breve, também nos ajudar a incrementar a qualidade do nosso jogo e ser um jogador também determinante. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, este foi o seu primeiro encontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como foi para você esse primeiro jogo e poder acompanhar de perto a festa dos torcedores? Foi extraordinário e maravilhoso. Como eu disse inicialmente, senti-me batizado. Um público fabuloso, é esta sinergia que nós queremos ter. Temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo. Precisamos dele. Precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. Sinto-me privilegiado. Hoje posso dizer que, sem dúvida, sinto cada vez mais treinador do Flamengo. Fim da coletiva de imprensa. Eu agradeço ao técnico Paulo Souza. O Flamengo retorna ao Ninho do Urubu amanhã. Eu volto com você, Emerson. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, João Messi, entrevista coletiva do técnico Paulo Souza, falando aí sobre tudo que rolou nessa partida. Já a gente fala sobre isso, porque a maior torcida do mundo faz a diferença. Por isso, seja sócio torcedor, além de ter prioridade e descontos na compra de ingressos, você ainda tem acesso a diversas experiências exclusivas. São muitos benefícios em um só lugar. Então não perca tempo, acesse mengo.com.br agora mesmo e viva o Flamengo cada vez mais de perto. Tá aí o detalhe então aí na tela da Flá TV. Bacana a entrevista coletiva do nosso técnico Paulo Souza. A última pergunta, o Bruno Pet, falando sobre esse encontro com o Maracanã, e ele disse que está batizado com a nação rubro-negra e se sente cada vez mais técnico do Flamengo. Essa que foi a 10ª partida do nosso treinador. É isso, muita gente, muitos jogadores, técnicos, eles veem o Flamengo esperando
passar por isso aqui que aconteceu hoje. É treinar o Flamengo, jogar no Flamengo, diante dessa torcida gigante, fazendo uma festa sensacional dentro de um dos maiores templos do futebol mundial, que é o Maracanã. Então é isso, eu concordo com o Paulo, ele está batizado e está muito bem batizado, né? Já foi batizado. Que batismo, hein? Num 6-0. Tá, foi sensacional. Eu destaco também outros pontos, ele falou, teve uma frase que ele falou que foi muito bacana, Emerson, que ele diz que, quando ele foi perguntado sobre o Gabigol, né? O Gabigol tem muitos minutos em campo, ele fala que elogia o Gabi, ok, mas ninguém nessa equipe é imprescindível. E é verdade, porque a gente tem visto o time rodar muito, toda hora tem troca de jogadores, ele ainda não repetiu uma escalação, mas o desempenho do time tem sido consistente. Uma vez ou outra tem uma queda, mas é normal, nenhum crescimento de uma montagem de uma equipe, ela é uma reta, muitas vezes ela tem alguns percalços, ela tem uma variação, mas a minha impressão é que o Flamengo tem conseguido evoluir dentro dentro do seu desempenho, do seu futebol praticado. E o último destaque que eu tenho aqui é que muita gente quer ver todo mundo jogando junto, né? Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Segundo o Paulo, é possível ver o Bruno Henrique jogando lá na ala esquerda. Então é possível ver todo mundo jogando junto. Já tivemos essa conversa, inclusive, né? Já tivemos essa conversa. Mas eu achei legal que ele falou que já treinou isso, inclusive, né? O que é muito bacana. E que é importante os jogadores realmente terem ideia das posições que ele gosta de ter os jogadores, que em qualquer momento pode utilizar cada um deles. Exato, porque aí, Emerson, você ganha muito mais possibilidades quando você for enfrentar seus adversários. Então, por exemplo, se o seu adversário tem uma fragilidade maior contra um jogador mais rápido no lado esquerdo, o Bruno Henrique pode jogar como um ala pela esquerda. Mas se o adversário tem uma fragilidade maior ali no corredor central e tem um jogador mais baixo, um lateral mais baixo, vale mais a pena colocar o Bruno Henrique mais por dentro para aproveitar a bola aérea do Bruno Henrique. Então, enfim, é importante que os jogadores saibam o que fazer dentro dessas diferentes funções. Aí o Paulo vai montando as escalações, vai montando o time ao longo da temporada, variando de acordo com o adversário e variando também de acordo com a preparação física dos jogadores, para dar um descanso para para botar os outros que precisam jogar. Enfim, é importante, e tem aquela questão que a gente já falou várias vezes, né, Emerson? Quando o adversário não sabe que time vai entrar em campo, é mais difícil preparar para jogar contra o Flamengo. Então o Paulo tem trabalhado dessa maneira e eu acho muito bacana. E acho que o mais bacana também é que ele pode mexer na equipe com os 11 jogadores, sem alterar um jogador, né? Muda ali a posição dentro do campo e consegue fazer uma formação com os mesmos jogadores, claro, também da qualidade dos jogadores que conseguem fazer mais de uma função. Bacana a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. Deixa eu convidar a galera, amanhã, 2h30 da tarde, tem a nossa super transmissão. Campeonato Brasileiro Feminino, Flamengo e Crespon. A bola rola às 3 da tarde.